Oi, gente, bem-vindos ao meu canal, mais um dia de devocional do livro de Mormon. Hoje a gente vai ler primeiro Nef 14 e 15. Vai dar certo. Ok, espero que você esteja bem, espero que você esteja animada para ler esse livro comigo. Vamos começar com uma oração? Eu vou fazer, tá bom? Espero que você faça aí também em sua casa. Com licença. Nosso bondoso e querido amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos pelo seu amor e pelo seu Espírito que sempre nos ajuda a ter felicidade e segurança aqui nesta terra. Nós te pedimos que o Senhor possa abençoar esse devocional que vamos ler o livro de Mormon hoje. Que seu Espírito possa certificar se essas coisas são verdades ou não. Nos ajude a aprender mais sobre o Senhor e sua palavra e o que o Senhor fez aqui na terra. E deixamos essa humilde oração, te pedimos e agradecemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, os últimos capítulos foram basicamente a visão de Lehi, né, e Nef. E foi muito legal, espero que vocês tenham visto, porque é um dos capítulos mais importantes deste livro. E agora a gente vai ver a continuação, né, o que vai acontecer aqui. Então, no 14, ainda é a conversa de Nef e o anjo, conversando sobre a visão que Nef está vendo. E eles vão falar agora sobre a igreja, né, a grande Babilônia. Então a gente vai ler e fala assim: E acontecerá que se os gentios derem ouvidos ao Cordeiro de Deus, no dia em que ele se manifestar a eles em palavras e também em poder, verdadeiramente vai remover-lhes as pedras de tropeço. E não endurecerem o coração contra o Cordeiro de Deus, serão contados com a semente de teu pai. Sim, serão contados com a casa de Israel. E serão um povo abençoado para sempre na terra da promissão. Não mais serão escravizados, e a casa de Israel não será mais confundida. Então ele está falando agora sobre nós, os gentios, né? Que se nesses últimos dias, ou seja, hoje, se a gente acreditar nas palavras de Deus, realmente a gente vai ser um povo livre. Igual os judeus que acreditam em Cristo, né? Vão ser. E aquele grande abismo que foi cavado para eles por aquela grande e abominável igreja, fundada pelo diabo e seus filhos, a fim de que ele pudesse levar para o inferno as almas dos homens. Sim, o grande abismo que foi cavado para a destruição dos homens, encher-se-á com aqueles que o cavaram, para sua completa destruição, diz o Cordeiro de Deus. Não há destruição da alma, a menos que isso signifique ser lançado naquele inferno que não tem fim. Pois eis que isto é segundo o cativeiro do diabo e também segundo a justiça de Deus, para que todos os que cometerem iniquidades e abominações perante ele. E aconteceu que o anjo falou a mim, Nef, dizendo: Viste que se os gentios se arrependerem, será bom para eles. E conheceis também os convênios do Senhor com a casa de Israel. E ouviste também que aquele que não se arrepender perecerá. Portanto, ai do gentio se endurecer o coração contra o Cordeiro de Deus. A escritura eu amo muito, ela está grifada, inclusive. Pois vem o tempo, diz o Cordeiro de Deus, em que farei uma obra grande e maravilhosa entre os filhos dos homens, uma obra que será eterna, seja para um fim ou para outro, seja para convertê-los à paz e à vida eterna, ou para entregá-los à dureza de seu coração e à cegueira de sua mente, até serem levados ao cativeiro e também à destruição, tanto física como espiritual, segundo o cativeiro do diabo, do qual tenho falado. Eu gosto muito dessa parte, quando eu li, por isso que eu grifei na primeira vez, porque fala sobre como nós, que não somos a casa de Israel, basicamente todos os povos vieram dos judeus, tipo aqui da América, como a gente lê em Nef, Lehi, porque eles eram judeus, eles vêm pra cá e lá. Mas os que não são, não nasceram em Israel, literalmente. Nós temos o mesmo privilégio, o mesmo amor de Deus para nós, mesmo não sendo judeus, se a gente realmente ouvir a palavra verdadeira e não os tropeços da grande e abominável igreja que veio para destruir os gentios, né? A gente pode ser salvo e morar com Deus. Realmente, Jesus Cristo escolheu a casa de Israel para vir, nascer e morrer lá, mas ele veio literalmente salvar todas as nações e todos os povos igualmente, sabe? Aconteceu que após ter dito estas coisas, o anjo disse-me: Lembraste dos convênios do Pai com a casa de Israel? Respondi sim. Então a palavra convênio eu acho que é um pouquinho estranho para algumas pessoas, mas convênio é promessa de Deus, basicamente. Mas, por exemplo, uma promessa a gente faz com alguém e a gente fala a nossa parte, né? Eu prometo que isso vai acontecer, que eu vou fazer isso. E um convênio, basicamente, é uma troca de promessas. Então a gente promete algo ao Pai e o Pai nos dá algo. De acordo com aquela lei, de acordo com aquela promessa. Então, os convênios que ele tem com a casa de Israel, por exemplo, se eles forem justos, eles vão ser salvos. Se eles acreditarem no Messias, eles vão ter a ressurreição. Então,
Esse tipo de convênio que ele tem com a casa de Israel, ele também tem com todos nós, né? E aconteceu que me disse, olha e vê aquela grande e abominável igreja, que é a mãe de abominações, cujo fundador é o diabo. E disse-me, eis que não há mais do que 2 igrejas, uma é a igreja do Cordeiro de Deus e a outra é a igreja do diabo. Portanto, quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus faz parte daquela grande igreja, que é a mãe de abominações, e ela é a prostituta de toda a terra. E aconteceu que olhei e vi a prostituta de toda a terra, que se assentava sobre muitas águas, e tinha domínio sobre toda a terra, entre todas as nações, tribos, línguas e povos. Então, até aqui, a gente pode ver uma coisa. Temos muitas placas de igreja de Jesus Cristo, né? Muitas religiões, cristã, católica, evangélica. Mas, basicamente, a palavra de Deus aqui no livro de Mormon fala que só existe 2 igrejas. A igreja de Cristo e a igreja do diabo. Então, todas as pessoas que acreditam em Cristo, que se esforçam para guardar os 10 mandamentos, que frequentam uma igreja realmente cristã, elas são parte do Cordeiro de Deus, são parte da igreja de Jesus Cristo. A igreja da plaqueta exata, sabe? E as pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, que se denomeiam de outros nomes, eu não vou citar aqui, mas elas são parte do diabo, porque elas são contra a igreja do Senhor, são contra a Cristo, né? Aconteceu que vi a igreja do Cordeiro de Deus, e seu número era pequeno, por causa das iniquidades e abominações da prostituta, que se assentava sobre muitas águas. Não obstante, vi que a igreja do Cordeiro, que eram os santos de Deus, estavam também sobre toda a face da terra, e seu domínio sobre a face da terra era pequeno, devido à iniquidade da grande prostituta que eu vi. E aconteceu ter visto que a grande mãe de abominações congregou multidões da face de toda a terra, entre todas as nações dos gentios, para guerrear ao Cordeiro de Deus. E aconteceu que Nefe viu o Cordeiro do Cordeiro de Deus, que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro, e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra. E estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. E aconteceu, ter visto que a ira de Deus se havia derramado sobre aquela grande e abominável igreja, de modo que havia guerras e rumores de guerras entre todas as nações, tribos da terra. E quando começaram as guerras e rumores de guerras em todas as nações que pertenciam à mãe de abominações, o anjo falou-me dizendo, eis que a ira de Deus está sobre a mãe de meretrizes, e eis que vês todas estas coisas. E quando chegar o dia em que a ira de Deus for derramada sobre a mãe de meretrizes, que é a grande e abominável igreja de toda a terra, cujo fundador é o diabo, então naquele dia a obra do Pai começará, preparando o caminho para o cumprimento dos convênios feitos com seu povo, que é da casa de Israel. E aconteceu que o anjo me falou dizendo, olha, e olhei e vi um homem que estava vestido com um manto branco. Disse meu anjo, eis um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui é muito legal essa parte, porque Nefe, ele vê um judeu muito famoso na Bíblia, e é muito legal, ele tá vendo isso acontecer aqui na América, só que na verdade isso vai acontecer em Jerusalém, sabe? Eis que ele verá e escreverá o restante destas coisas, sim, também muitas das coisas já passadas, e ele escreverá também sobre o fim do mundo. Então Nefe tá vendo alguém que vai escrever a visão que ele tá tendo também, porque Nefe, ele vai explicar aqui que ele tá vendo uma visão até um certo ponto, depois ele não pode contar pra gente o que está vendo mais, porque quem vai contar isso é esse cara que ele tá vendo. Portanto, as coisas que ele escrever, spoiler, Bíblia, João, são justas e verdadeiras, e eis que estão escritas no livro que viste saindo da boca do judeu. E quando saíram da boca do judeu, ou quando o livro saiu da boca do judeu, as coisas nele escritas eram claras e puras e muito preciosas, de fácil compreensão para todos os homens. E eis que as coisas que esse apóstolo do Cordeiro escreverá são muitas coisas que viste, e eis que verás as restantes. Mas as coisas que vires de agora em diante, Nefe, não escreverás. Pois o Senhor Deus ordenou ao apóstolo do Cordeiro de Deus que as escrevesse. Então, é muito legal isso, porque, caraca, como Deus é perfeito, né? Coisa muito interessante é quando ele fala, muitas coisas que estavam naquele livro, ou seja, a Bíblia, né, eram preciosas, de fácil compreensão para todos os homens. Porque a Bíblia hoje em dia não é fácil de compreensão para todos os homens, né? Tem muitas palavras que você precisa entender o contexto e tal, ter o espírito, tem que ter a teologia ali para entender algumas coisas. Eu concordo com isso ao mesmo tempo não, porque eu li a Bíblia sozinha, eu tenho testemunho sobre Jesus Cristo. Acho que você não precisa saber o sentido das palavras para ler a Bíblia, o livro de Mormon tem um testemunho, mas você precisa ter um entendimento maior para entender as profecias, as situações ali, como você pode usar aquela parábola em um discurso, lá. Isso sim, mas testemunho não, sabe? Mas uma coisa muito interessante é quando ele fala que era tudo caro e precioso. É precioso, mas claro, então realmente, acreditando que a Bíblia ela foi um pouquinho
vestida ali, sabe? Porque se era clara e preciosa antes, hoje em dia não é tão clara, mas é preciosa, realmente tem um valor muito importante. E tem havido também outros a quem o Senhor mostrou todas as coisas e eles escreveram-nas. Isso é algo muito importante, ele tá falando, ó, Nefe e o João, que você tá vendo, não é o único que vai escrever sobre isso, mas tem outras pessoas também. E elas estão seladas para serem reveladas de sua pureza à casa de Israel, no devido tempo do Senhor, de acordo com a verdade que está no Cordeiro. Então não é todos os livros vão ser tacados na mesma hora, sabe? E eu, Nefe, ouvi e testifico que o nome do apóstolo do Cordeiro era João, segundo a palavra do anjo. E eis que eu, Nefe, fui proibido de escrever o restante das coisas que vi e ouvi, por conseguinte, o que escrevi me é suficiente. E eu escrevi apenas uma pequena parte das coisas que vi. E testifico que vi as coisas que meu pai viu, e o anjo do Senhor deu-mas a conhecer. E agora termino de falar sobre as coisas que vi enquanto estava arrebatado no Espírito. E se todas as coisas que vi não estão escritas, as que escrevi são verdadeiras. E assim é. Amém. Essa frase eu uso também para falar sobre a Bíblia, sobre o livro de Mormon, né? Os livros que a gente tem como cristãos. Tipo, não são tudo o que Cristo fez, mas são verdadeiros, já é o suficiente, sabe? Independente de ser modificado ou não, o que tá ali tem verdade, porque ajuda a gente a ter um testemunho sobre o Salvador, sabe? Tá bom, um fato muito interessante, né? Viu, né? João em uma visão. E agora a gente vai começar com 15, capítulo 15. Aconteceu que depois de haver sido arrebatado no espírito e visto todas essas coisas, eu, Nefe, voltei à tenda de meu pai. E aconteceu que vi meus irmãos e eles discutiam entre si quantas coisas que meu pai lhes dissera. Ele verdadeiramente lhes dissera muitas coisas grandiosas que eram difícil compreensão, a menos que se perguntasse ao Senhor. E como eram duros de coração, não procuravam o Senhor como deviam. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu acho que muitas vezes, muitos cristãos, ou pessoas que não são cristãs, totalmente elas, não procuram o Senhor para entender as palavras do próprio Senhor. Sabe? Acham que só por ler vão entender e vão compreender. Tipo, por exemplo, o que eu disse, você não precisa ter um entendimento para ter o testemunho da Bíblia do livro de Mormon. Realmente, eu acredito que se você ler e ter um coração aberto, você vai sentir algo. E a Bíblia e o livro de Mormon pedem para você orar depois, perguntar ao Senhor, sabe? E mais uma coisa que muitos não fazem é literalmente essa última parte, que é orar ao Senhor no final, sabe? Perguntar pra pessoa se é verdade. Sei lá, comparando a uma coisa muito pequena, é tipo uma fofoca, sabe? Tipo, você conhece uma pessoa pela fofoca que você tá vendo dela. Não, você tem que chegar na pessoa e falar, olha, eu vi isso, é verdade isso de você? Então, muitas vezes não é. Então, a palavra de Deus tem que ser lida e tem que ser perguntada a Deus depois, sabe? Porque é assim que você vai sentir o Espírito Santo testificando se é verdade. E Deus, sendo Deus, deu-nos essa ferramenta para testificar pra gente se é alguma coisa verdade dele ou não. Porque ele sabia que aqui na Terra a gente ia ouvir muitas coisas sobre ele. Mas por meio do Espírito Santo a gente pode saber o que é verdade e o que não é. E então eu, Nefe, fiquei pesaroso com a dureza de seu coração e também por causa das coisas que tinha visto e sabia que havia de acontecer, inevitavelmente por causa da grande iniquidade dos filhos dos homens. E aconteceu que fiquei abatido por causa de minhas aflições, pois considerava-as maiores que qualquer outras, por causa da destruição de meu povo, pois eu vira a sua queda. E aconteceu que depois de haver recuperado as forças, falei a meus irmãos, perguntando-lhes o motivo das discussões. E eles responderam, eis que não podemos compreender as palavras de nosso pai concernentes aos ramos naturais da oliveira e também aos gentios. E disse-lhes eu, haveis perguntado ao Senhor? Eu falava muito isso na missão, tipo, eu não sei se Deus existe. Tu perguntou ao Senhor? E eles responderam, não perguntamos, porque o Senhor não nos dá a conhecer essas coisas. Então, dá pra usar muito Lamanuel com uma pessoa que ora muito e não tem uma resposta. Uma pessoa que acha que só olhar pro céu e falar, Deus, faça um milagre. Deus tem que fazer um milagre, sabe? A gente vai ver como o Nefe vai responder. E eis que eu lhes disse, por que não guardais os mandamentos do Senhor? Queres perecer por causa da dureza de vosso coração? Não vos lembrais das coisas que o Senhor disse? Se não endureceis o vosso coração e me pedides com fé, acreditando que recebereis, guardando diligentemente os meus mandamentos, certamente essas coisas vos serão dadas a conhecer. Eu vou grifar isso depois. Eis que vos digo que a casa de Israel foi comparada a uma oliveira pelo Espírito do Senhor que estava em nosso Pai. E eis que não fomos nós desmembrados da casa de Israel, e não somos nós o ramo da casa de Israel. Então, Nefe estava literalmente falando que o ramo natural que foi saído da árvore e tacado em outro lugar eram eles. E agora o que nosso Pai quer dizer sobre o enxerto dos ramos naturais por meio da plenitude dos gentios é que nos últimos dias, quando nossos descendentes estiverem degenerados,
caindo na credulidade, pelos passos de muitos anos, por muitas gerações, depois que o Messias se manifestar em pessoa aos filhos dos homens. Então a plenitude do evangelho do Messias chegará aos gentios, e dos gentios aos remanescentes de nossos descendentes. E naquele dia os remanescentes da nossa semente virão a saber que são da casa de Israel, e que são povo do convênio do Senhor. Então saberão e chegarão ao conhecimento dos seus antepassados, e também ao conhecimento do Redentor e do evangelho que foi por ele ministrado aos seus pais. Portanto, virão a conhecer seu Redentor e os pontos essenciais de sua doutrina, para que saibam como chegar a ele e ser salvos. E então, naquele dia, não se regozijarão e não darão graças ao seu eterno Deus, sua rocha e sua salvação? Naquele dia não receberão vigor e alimento da verdadeira videira? Não virão eles para o verdadeiro rebanho de Deus? Então, os primeiros povos aqui na América têm que saber um dia que eles são descendentes da casa de Israel também. Eis que vos digo, eles se lembrarão de outra vez pela casa de Israel, serão enxertados sendo o ramo natural da oliveira na oliveira verdadeira. Isto é que nosso Pai quer dizer. Ele quer dizer que isto não acontecerá senão depois de haverem sido dispersos pelos gentios. Ele quer dizer que isso se dará por meio dos gentios. Ou seja, essa verdade vai ser dada pelos gentios, para que o Senhor mostre aos gentios o seu poder, porquanto será rejeitado pelos judeus, ou seja, pela casa de Israel. Nosso Pai não falou, portanto, apenas de nossos descendentes, mas também de toda a casa de Israel, indicando o convênio que haveria de ser cumprido nos últimos dias, convênio esse que o Senhor fez com nosso pai Abraão, dizendo, em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E aconteceu que eu, Nefe, falei-lhes muito sobre essas coisas. Sim, falei-lhes sobre a restauração dos judeus nos últimos dias. Essa frase é muito legal sobre o livro de Mormon, e na Bíblia também. Em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Se nós cristãos acreditamos que todas as famílias literalmente veio da casa de Abraão, então todos são descendentes de judeus, certo? Repeti-lhes as palavras de Isaías, que falou sobre a restauração dos judeus, ou seja, da casa de Israel. E depois de sua restauração não serão mais confundidos nem dispersos. E aconteceu que disse muitas palavras a meus irmãos, de modo que tranquilizaram e humilharam-se perante o Senhor. E aconteceu que me falaram novamente dizendo, o que significa isso que nosso pai viu num sonho? O que significa a árvore que ele viu? Que eles não estavam entendendo nem a árvore da vida, né? E disse-lhes, era uma representação da árvore da vida. Disseram-me, o que significa a barra de ferro que nosso pai viu que levava a árvore? E eu disse-lhes que era a palavra de Deus, e todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ele se apegassem, jamais pereceriam. Nem as citações, nem os dardos inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira, para levá-los à destruição. Portanto, eu, Nefe, exortei-os a darem ouvidos à palavra do Senhor, exortei-os com toda a energia de minha alma e com todas as faculdades que possuía, a darem ouvidos à palavra de Deus e a lembrarem-se de guardar os seus mandamentos sempre em todas as coisas. E disseram-me, o que significa o rio de água que nosso pai viu? E respondi-lhes que a água que meu pai viu era imundície, e sua mente estava tão absorvida contra as coisas que não observou a imundície da água. E disse-lhes que era um horrível abismo que separava os unicos da árvore da vida e também dos santos de Deus. E disse-lhes que era uma representação daquele horrível inferno que o anjo me dissera estar preparado para os iníquos. E disse-lhes que nosso pai também viu que a justiça de Deus separava os iníquos dos justos, e que seu resplendor era como uma chama de fogo que sobe eternamente para Deus e não tem fim. E disseram-me, o que significa o tormento do corpo nos dias de provação? Ou significa o estado da alma depois da morte do corpo físico? Ou refere-se às coisas que são terrenas? E aconteceu que ele disse que era uma representação tanto de coisas físicas como espirituais, pois chegaria o dia em que seriam julgados por suas obras, mesmo as obras feitas pelo corpo físico nos seus dias de provação. Se morrerem, portanto, em iniquidade, serão também rejeitados contra as coisas espirituais que se referem à retidão. Portanto, deveriam ser levantados perante Deus para serem julgados por suas obras. E se suas obras tiverem sido imundas, eles serão imundos. E se forem imundos, não poderão habitar o reino de Deus. Se habitassem, o reino de Deus seria também imundo. Mas eis que eu vos digo que o reino de Deus não é imundo, e que nenhuma coisa impura pode entrar no reino de Deus. É, portanto, necessário que haja um lugar de imundície preparado para o que é imundo. E há um lugar preparado, sim, aquele horrível inferno do qual falei, cujo fundador é o diabo. Portanto, o estado final da alma dos homens é habitar o reino de Deus ou ser lançado fora por causa da justiça da qual falei. Os iníquos, portanto, serão apartados dos justos e também daquela árvore da vida, cujo fruto é mais precioso e mais desejável que todos os frutos. Sim, é a maior de todas as dádivas de Deus. E assim falei a meus irmãos. Amém. Realmente, a maior dádiva porque é o próprio Salvador Jesus Cristo, né? E uma coisa muito legal aqui, que muitos evangélicos, né, discutem. Você será salvo não pelas suas obras, mas pela graça do Senhor. E outros falam, não, você vai ser salvo pelas suas obras. E realmente a Bíblia fala que
pela fé, pelas obras vamos ser salvos. Então essas duas interpretações elas se batem. Nós mesmo da Igreja de Jesus Cristo acreditamos o que está na Bíblia também, basicamente o que está no livro de Mórmon, que é pela fé, é pela graça de Deus, mas também pelas obras. Pela graça de Deus vamos ser limpos totalmente, nossas obras ruins vão desaparecer. Mas uma pessoa que só teve obra ruim aqui na Terra, ela certamente não vai aceitar a expiação de Jesus Cristo, ó, porque ela não concorda com Jesus Cristo, ela não concorda com guardar os mandamentos, ela não concorda com aquele modo de viver. Então não tem como ele do nada viver naquele mundo, porque ele não concorda, ele não quer, né? Aqui na Terra a gente tem arbítrio para fazer coisas boas e ruins, e uma pessoa que teve arbítrio desde sempre, sempre escolheu o mal, então, né? Ela não tem fé, então não tem como a graça de Jesus Cristo espiar por ela, porque ele não acredita nisso, né? Então não vai tomar sobre si aquela pureza. Então a alma dele já está no inferno. Então é isso, ó. Eu vou fazer esse vídeo bem rápido, me desculpa pela minha rapidez hoje, eu estou bastante ocupada, mas eu queria ler esse livro com vocês hoje, esses 2 capítulos, que é muito importante, todo dia a gente lê a palavra de Deus, né, mesmo na correria. Então esse vídeo é pra vocês também, que tipo, eu não tenho tempo pra ler a palavra de Deus. Meu irmão abre e lê na correria, mas abre e lê e fica perto do Espírito, pelo menos por 1, 2, 3 minutinhos, sabe, é importante. Ou 20 minutos, provavelmente, como a gente ficou aqui, ou menos. E eu vou deixar esse devocional como oração, agradecendo a visita de vocês aqui nesse canal e nesse vídeo. Que vocês possam sentir o amor de Deus por vocês todas as horas desse dia, tá bom? Um beijo e eu vou encerrar como oração. Com licença. Nosso querido, bondoso e amado Pai eterno, nós te amamos. Te agradecemos por a internet e por termos lido a palavra juntos. Te agradecemos pelo livro de Mórmon, a Bíblia e todo o seu espírito e seus líderes que estão na terra hoje nos ajudando a se aproximar mais do Senhor. Nos ajude a sempre ouvir sua voz e segui-la. Nos ajude a guardar os mandamentos, Senhor. Nos ajude a ser obedientes para receber a sua glória em nós. Nós te amamos e te agradecemos por todas essas coisas, te pedimos essas coisas e deixamos o sagrado nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Tchau, até o próximo vídeo. Beijo!